Hey, olá. Recentemente eu estava vendo Sir Experiments Line, que é um anime, e me veio uma dúvida que no início parecia até meio idiota, mas conforme eu fui pesquisando, eu fui percebendo que existe algo ainda mais interessante do que originalmente eu havia pensado. A pergunta em si era, por que a maior parte dos animes, entre aspas, cults, vieram dos anos 90? Bem, se você não tem noção nenhuma sobre os animes que saíram nessa época e acabou caindo de paraquedas no assunto, eu vou citar alguns pra você. E você conhece pelo menos um deles com certeza. Ghost in the Shell saiu em 1996, Neon Genesis Evangelion em 1995, Cowboy Bebop, Trigun e Akira, ambos saíram com meses de diferença em 1998. E bem, a lista segue. O que todos têm em comum é o tema vazio, mas não o vazio material, o vazio existencial. Esse é bem perceptível em Cowboy Bebop. Afinal, cada personagem tem o seu vazio, seja por conta de suas origens ou até mesmo por decisões que foram tomadas no passado e vieram à tona no presente. Ghost in the Shell e Evangelion têm esse sentimento de vazio estampado em seus protagonistas. Afinal, Shinji tem um vazio desde o começo até o fim, que vai mudando de forma desde o primeiro episódio até o último, e as suas ações são tomadas por causa desse vazio. Ele é xingado até os dias atuais pelos fãs por ser alguém medroso e covarde. Temos também Motoko, de Ghost in the Shell, que desde o começo da obra ela se pergunta o que é esse sentimento de vazio que está dentro dela e o que ele representa. E se de alguma forma esse vazio também seria o vazio espiritual. Bem, eu posso ficar horas falando sobre como o vazio é representado nessas obras, mas sinceramente isso não vai nos levar a resposta nenhuma. Para os que têm boa memória e estudaram um pouco de história, vão dizer que a crise econômica dos anos 90 no Japão é a verdadeira causa desse sentimento de vazio. Mas eu diria que isso é apenas um retrato da época e que a gente tem muito mais a aprender se a gente se aprofundar um pouco. Porque nessa época a gente teve o lançamento de três grandes coisas: Pokémon, Super Nintendo e One Piece. E por mais que One Piece chegue a ter um pouco sobre o tema de tristeza, nenhum deles falou sobre o tema vazio. E isso nos indica que o pessimismo da crise econômica dos anos 90 não havia afetado o entretenimento como um todo. E também um problema. O problema é que os que eu citei, que não tem sistema de vazio, como eu disse, Pokémon e One Piece, eles são feitos para o público mais jovem. Justamente o oposto dos exemplos que eu dei, que são todos feitos para o público mais adulto. Depois de muito procurar, ver pessoas de inúmeras idades muito diferentes entre elas falando sobre como foi viver no Japão nessa época, as coisas começam a fazer mais sentido e tomar um rumo. E, bem, esse acaba sendo o tema desse vídeo. É como foi viver no Japão nos anos 90, onde essas obras tão fenomenais foram criadas. Acho que a melhor forma da gente começar a criar um cenário da época, pelo menos um cenário mental, é justamente perguntando para quem viveu nessa época. Então nós vamos dividir essa parte em três etapas, certo? Uma pessoa que nasceu nessa época e viveu uma parte da infância. Uma pessoa que viveu a adolescência. Infância, obviamente, foi anos antes dos anos 90, então viveu a adolescência dos anos 90. E uma pessoa que, quando entrou nos anos 90, já era adulta. Assim a gente consegue ter um filtro para cada faixa etária. A pessoa que nasceu nessa época, nos anos 90, eu não sei se o nome dela é realmente Zuvi, mas ela é do canal Zuvi's Game Room. E ela conta em seu vídeo que, por mais que ela tenha nascido no início dos anos 90, ela tem boas memórias da época, como por exemplo a escola e o fato dela estar descobrindo sobre videogames e a tecnologia, uma coisa que a sua casa, as pessoas que moravam na sua casa não tinham interesse com seus pais. E a relação deles com a tecnologia era algo como: nós acompanhamos, só não vamos atrás. Isso inclusive não é estranho, ainda mais pelo fato do aumento significativo da inflação no país, o desinteresse por atualizações de coisas que eles já tinham, como computadores e telefones, no geral as atualizações de hardware. Ela não se lembra como funcionavam os fliperamas, o que podemos citar que é bem estranho, ainda mais para uma criança. É importante citar que as animações, que é o nosso foco, infantis da época, são o que ela mais se lembra e o que ela mais gosta, como Pokémon, Digimon, One Piece, a própria discussão sobre Digimon e Pokémon, um está copiando o outro toda hora. Seguindo pro caso dos adolescentes, é possível ver algumas coisas bem interessantes.
Afinal, o medo da vida adulta é claro e bem presente para os jovens da época, o que, sendo bem sincero, se você pensar um pouco, você vai chegar à mesma conclusão. Afinal, estamos falando de jovens que, por mais que tivessem algumas responsabilidades, era assustador você olhar para a vida adulta e pensar: uou, eu não aproveitei nada. E, como consequência desse pensamento, nós vemos a formação de duas coisas extremamente preocupantes para o Japão da época, que eram os índices de violência entre jovens e a formação de gangues de motoqueiros e a própria cultura dos Yankees. E que, claro, são fruto de uma enorme romantização, o que aumentou ainda mais o problema no país inteiro. Se você pesquisar um pouco, você vai ver que existe algumas matérias sobre, e uma matéria da página chamada Does It, acredito que é assim que pronuncia, no qual mostra como esse período influenciou os filmes de terror dos anos 90 de uma forma sensacional. E a temática desses filmes são filmes bem trash, de pessoas sendo mortas, sangue e gore pra todo lado. Geralmente são adolescentes que estão aproveitando a vida, aproveitando o dia a dia delas, geralmente cometendo alguns crimes, e elas acabam sendo punidas não pela polícia, sim pelo monstro horrendo japonês. E é óbvio, a gente nem precisa pensar longe para encontrar alguma dessas influências em animações da época, até mesmo que tem um grande vazio existencial. Só de eu falar de motoqueiros, você já deve ter pensado em Akira, que com certeza é um grande exemplo. Seguindo para a parte adulta, no qual é bem mais fácil de achar, a grande maioria da faixa etária dos autores é justamente por volta dos 25 aos 30, o que, sendo bem sincero, acabou me surpreendendo bastante. Vemos algo interessante dependendo do ano que a gente vê e dependendo do lançamento da obra. Por exemplo, no começo dos anos 90, vemos que trabalhar é tanto necessário quanto ao mesmo tempo não é recompensador. Afinal, morar sozinho se tornou quase impossível por conta da bolha econômica, os preços eram astronômicos. Logo, era mais barato você mudar de país do que mudar de bairro no Japão. E essa não foi a primeira e possivelmente a última imigração japonesa que a gente já viu na história. Um problema é o que vem depois. Por conta do milagre econômico japonês, muitas pessoas pararam de dar importância à política no geral, acompanhando apenas o que é dito nos jornais diários e colunas dos próprios jornais. Quando houve um terremoto em 1995, se vê grande incompetência do governo, porque nessa época várias fotos nos jornais ficaram famosas e todas elas mostravam ângulos diferentes da mesma coisa. Ambulâncias e bombeiros ficaram presos em engarrafamentos enquanto incêndios se alastravam pelos locais. Pessoas soterradas precisando de ajuda e eles presos no maldito horário de pico japonês no trânsito. Reforçando ainda mais o sentimento que se tinha que trabalhar e não conquistar nada. E ainda colocou uma coisa por cima, que você poderia morrer como tantos outros que morreram naquele dia, sem ter conquistado nada e trabalhado tanto para não conquistar nada. E esse sentimento de vazio vem à tona, e sendo bem sincero, de uma maneira ridiculamente forte. E boa parte desse recorte, dessa situação política que aconteceu no Japão em 1995, vem da entrevista de Kenichi Ohamai. Perdão se eu pronunciei seu sobrenome errado, amigo. Uma pessoa amplamente conhecida na área da administração mundial. Afinal, ele é o criador do modelo empresarial 3Cs. Bem, a influência dele é gritante e ainda mais a forma no qual ele viu a política da época. Ele é uma pessoa exacerbadamente crítica sobre como as coisas aconteceram e como elas podiam sim ter sido evitadas. Como eu disse anteriormente, as obras foram escritas por adultos entre seus 25 e 30 anos, dentro da década de 90. Então é perceptível ver que eles tinham saudades do milagre econômico japonês em sua adolescência e infância. E ver esses acontecimentos dentro do Japão, essa crise econômica, esse terremoto, esse sentimento de não conquistar absolutamente nada, foi se tornando bem pesada na cabeça dos autores. E que, bem, de algumas formas eles tinham que alastrar isso. Bem, antes de a gente seguir adiante, é importante citar que isso é um recorte da época. Não tem como colocar tudo o que aconteceu no Japão nos anos 90 em um vídeo de por volta de 15 minutos. Ainda mais porque são 10 anos e eu nunca morei lá. Então não tem como simplesmente falar tudo o que tinha na época nesse vídeo, certo?
Mas podemos chegar numa conclusão com essa pequena pesquisa, certo? A influência da juventude adolescente com esse sentimento de vazio da vida adulta, fazendo com que os autores criassem obras com temáticas pesadas e filosofias próprias. De novo, só de você ter visto um deles, você já entendeu onde eu quero chegar. E que essas obras poderiam ensinar muito aos jovens que ainda estavam entrando na fase adulta, 16 a 18, que tinham tanto medo dessa fase. De trabalhar e de acabarem caindo nesse mesmo vazio, de não conquistar nada. Sem contar que a maior parte dessas obras, como Evangelion, Cowboy Bebop, Len, até hoje são atuais e servem para esse mesmo propósito. Ensinar ao jovem filosofias e até mesmo prepará-los de uma certa forma para você já pensar sobre esse vazio e pensar em formas de superar esse vazio e ser mais forte do que esse medo. É claro, são temas cyberpunk futuristas, imaginando um futuro que não vai ter mais essa crise econômica, mas que a ideia do humano ter medo e se sentir desesperançoso é algo que vai ser universal enquanto a humanidade existir. Bem, por fim, a gente tem uma menção honrosa pelo fato de que o vazio é só um tema dentre vários outros e que alguns deles ainda estão sendo publicados, bem, os que vão ser citados como menção honrosa, que é Berserk. A gente nem precisa entrar de maneira muito profunda, porque se tem uma pessoa que sabe o que é se sentir vazio e desesperançoso, é o Guts. E com certeza Vagabond. E a gente encerra o vídeo falando que Vagabond nos ensina uma coisa que é de suma importância e que os anos 90 esqueceu no geral. Todos nós precisamos aprender a surgir mais. Obrigado e vejo vocês por aí.